Bom dia a todos e a todas. Então, dando continuidade ao nosso estudo de hidrostática, vamos introduzir o conceito de pressão num fluido. Bom, inicialmente, nós precisamos definir um elemento de volume do fluido, que vai ser dado por ΔV igual a ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, onde, para que valha a propriedade do contínuo, ou seja, para que exista um grande número de átomos e que as propriedades do fluido sejam aproximadamente constantes, nós temos que considerar que as dimensões ΔX, ΔY e ΔZ sejam menores do que as distâncias macroscópicas, aquelas que nós estamos acostumados no dia a dia, né? O tamanho de uma caixa, por exemplo, mas elas precisam ser maiores do que as medidas, do que as distâncias interatômicas. Então, esse conceito de fluido, para que valha a nossa hipótese do contínuo, a gente considera o fluido como uma coisa contínua. O nosso volume, ele quando vai tender a zero, ele tem que tender a zero do ponto de vista macroscópico. Ele não pode ir para um valor muito pequeno para que não tenha problemas ali, que a gente tenha que considerar forças interatômicas e heterogeneidades em decorrência dessas pequenas distâncias. Então, a gente considera um volume ΔV e uma quantidade de massa ΔM contida nessa região ΔV. A densidade é, então, o limite quando ΔV tende a zero de ΔM dividido por ΔV, né? Que dá o nosso conceito de derivada. Aqui chamando novamente a atenção que esse limite significa que ΔV vai a zero num infinitésimo físico. Né? Ele não vai a zero totalmente, ele vai até um valor pequeno do ponto de vista macroscópico. Bom, a unidade de densidade no sistema SI é quilograma por metro cúbico. Então, a gente tem aqui uma tabela, né, com várias substâncias e com a sua densidade. A densidade vai variar com a temperatura e com a pressão. Então, nós temos aqui, por exemplo, o hidrogênio a 0 grau e 1 atm e 1 atmosfera. A densidade dele é 9 vezes 10 a menos 2 quilos por metro cúbico, ou seja, se eu tiver 1 metro cúbico de hidrogênio, o peso de hidrogênio contido nesse metro cúbico é de 0,09 kg. Aqui nós temos a densidade do ar, a 0 graus e 1 atm, a 100 graus e 1 atm e a 0 graus e 50 atm. Depois nós temos as densidades do isopor, do petróleo, do gelo, da água. Observe que a água aqui, né, a 0 grau e 1 atm, ela tem densidade de 1000 kg por metro cúbico. Então, uma caixa d'água popular de 1 metro cúbico, ela comporta 1000 litros de água, 1000 quilos de água. E aí, nós continuando, temos a densidade do sangue, glicerina, e aqui, né, alumínio, ferro, aço, prata, mercúrio, ouro e platina. Então, nós temos aqui a nossa densidade variando de 10 a menos 2, de ordem de grandeza, até 10 a quarta. Bom, a gente considera, então, que um fluido está em equilíbrio
quando o resultado da soma das forças que agem em cada porção do fluido é igual a zero, né? O mesmo que vale para uma partícula, vale para uma porção do fluido, somatório das forças iguais a zero, só que essas forças a gente vai dividi-las em volumétricas e superficiais. Volumétricas, as forças que atuam sobre um volume do fluido, por exemplo, a força gravitacional, né, que atua em todos os elementos do fluido. Então, nós temos aqui a força, né, ΔF é a porção de força num elemento do fluido, como ΔM vezes a aceleração da gravidade, onde esse ΔM é ρ vezes ΔV. É a massa, né, de um elemento de fluido. E aí, substituindo esse ΔM igual a ρ vezes ΔV, a gente tem essa expressão aqui para a nossa força volumétrica. Como nós dissemos na aula anterior, quando eu tenho uma força superficial, por menor que ela seja, isso provoca o escoamento do fluido. Então, qualquer força superficial, ela precisa ser normal à superfície para que o fluido esteja em repouso. A força superficial, ΔF, sobre um elemento de superfície, ΔS, é proporcional à área desse elemento. Então, nós vamos definir a pressão como um número que mede a força por unidade de área. Então, na figura aqui, a gente tem um vetor N, chapéu, normal, que é um vetor normal a essa região ΔS da superfície, né? E nós convencionamos que o vetor normal ele aponta para fora da minha superfície. Então, a minha força, que é um vetor, pode ser escrito como a pressão vezes ΔS, que é a área da superfície, vezes esse vetor normal. Então, por convenção, a força e o vetor, eles sempre têm a mesma direção e sentido. Bom, a pressão, portanto, como ela é uma grandeza escalar, eu posso considerar a pressão como sendo o elemento de força dividido pelo elemento de área. E fazendo com que ΔS vá a zero, tenda a zero, né, que a minha área tenda a zero, então a minha pressão é a derivada da força em relação à área da superfície. Essa pressão ela pode variar de um ponto para outro da superfície, né? Porque depende do ponto onde a força está sendo aplicada. Mas, em termos globais, a gente tem que a pressão é igual à força dividido pela área. Ressaltando aqui, mais uma vez, que a pressão é uma grandeza escalar, ou seja, não tem nem direção nem sentido. E, portanto, não depende do meu vetor normal apontando para fora. Certo? O que determina a direção da força é a orientação da superfície, do vetor normal. A unidade de pressão é Pascal, que é 1 Newton por metro cúbico. Né? Como a pressão é força sobre área, né?
a força é medida em newton e a área em metro cúbico no sistema internacional, então 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro cúbico. Outras unidades que a gente considera é a atmosfera. Então, uma atmosfera é igual a 1,013 vezes 10 a 5 pascals, e o milímetro de mercúrio. Uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio.